Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a tua vida, amém? Hoje nós estaremos falando de um texto bíblico que está localizado na segunda epístola de Pedro, segunda epístola do apóstolo Pedro, ou seja, a segunda Pedro, capítulo 2, versículo 1 e 2. Que nos diz o seguinte: E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição e negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. O versículo 2 diz: E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Amém? Vamos orar? Eterno Deus, bendito Pai, Espírito Santo de Deus, hoje te pedimos de que o Senhor venha falar conosco, tratar com a nossa alma e de igual modo falar aquilo que tu queres falar conosco. Espírito Santo de Deus, só tu podes fazer, só tu podes trabalhar, e da maneira que tu trabalha, não há dúvidas, antes porém, certeza de que foi o Senhor quem fez. Amém e amém. Amados, hoje eu quero falar de um assunto muito sério, pertinente aos dias atuais. Conforme bem sabemos, esta epístola do apóstolo Pedro, a segunda epístola, a saber, que vai falar sobre os falsos mestres. E é interessante observarmos de que aqui também fala sobre o jugo e o castigo de Deus. E Pedro começa exortando aos irmãos, falando de que houve entre aquele povo falsos profetas. E se nós meditarmos direitinho nesta palavra e aplicarmos aos dias atuais, certamente a gente verá que parece que Pedro, quando escrever esta carta, ele estava se referindo a cada um de nós, pois anteriormente, o apóstolo Pedro, ele estava falando sobre fraternidade, sobre a fé, no capítulo 1. E quando chega no capítulo 2, ele vai falar sobre os falsos mestres. Sim, falsos mestres. E talvez você fique aí perguntando-se, ou se perguntando acima de tudo, o que Pedro na verdade está querendo explicar. Pois no fim do capítulo 1, Pedro disse sobre os profetas do Velho Testamento que foram movidos ou guiados pelo Espírito Santo. Pedro está falando sobre isso no capítulo 1. De homens que foram guiados pelo Espírito Santo. E por incrível que pareça, no capítulo 2, Pedro vai falar sobre aqueles que são falsos mestres. O mais lindo é que ele vai falar sobre aqueles que estavam se infiltrando de maneira disfarçada no meio da igreja para disseminar heresias e discórdias. E hoje em dia a gente tem visto tanta coisa errada no meio da igreja, principalmente no meio pentecostal, a saber que eu participo do movimento pentecostal também. Mas precisamos entender que o primeiro poder que precisa acontecer vem através da palavra de Deus. Hoje em dia a gente percebe que muita gente corta laço, muita gente entrega decreto, mas na verdade tudo capa. Eu não estou aqui tocando em vaso, eu não estou aqui desfazendo do ministério de ninguém, muito pelo contrário. Mas eu estou aqui para falar da palavra. Palavra essa que muitos temem falar, porque muitas vezes não dá ibope, porque muitas vezes
As pessoas não gostam de ouvir, mas eu não estou nem aí. Pedro avisa que de maneira nenhuma Deus deixará que esses hereges fiquem impunes, mas julgará com rigidez, assim como foi feito os anjos que pecaram e aos povos de Sodoma e Gomorra, pois todo o contexto fala sobre isso. E quando a gente olha a magnitude desta palavra, o poder que emana da Sagrada Escritura, a gente fica abismado e, acima de tudo, pressupondo de que Deus não queria apenas falar com aquele povo naquele tempo, mas Ele fala conosco nos dias atuais. E também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão, ou seja, tentarão, acima de tudo, fazê-la com que ela seja infiltrada na mente, ou seja, colocada na mente, encoberto de heresias e perdição. E farão com que isso as pessoas venham negar ao Senhor que o resgatou. Sabe, tem tantas doutrinas por aí que a gente sinceramente não entende e muitas vezes não aconselha. São tantas coisas que fogem ao controle espiritual que quem não tiver visão espiritual vai ficar embaraçado. Sim, ficará embaraçado de certa forma, porque a palavra, ela nos ensina todos os dias. E aqui eu quero passo a passo te fazer entender um pouco sobre isso. No capítulo 2, versículo 1, Pedro vai falar sobre o caráter. Sim, pois que ele está falando sobre o caráter, a obra e o castigo deste povo. E no versículo 1 vai dizer: assim como no meio do povo surgirão falsos profetas, assim também haverá falsos mestres que introduzirão heresias. Pedro alerta contra os falsos doutores que no meio da congregação de Cristo, como no passado os falsos profetas se levantaram contra os profetas, também haviam falsos mestres trazendo doutrinas heréticas para contaminar o povo de Deus. E eles negam a Cristo e a sua mensagem, e sobre eles a ira do Senhor é iminente. Pedro já sabia de antemão, por Jesus, que falsos mestres entrariam na igreja trazendo heresias e ensinos falsos. E Jesus falou isso lá em Mateus capítulo 24, versículo 4 e 5. No versículo 2, Pedro vai dizer, melhor dizendo, Pedro: e muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa delas será infamado o caminho da verdade. Sabe o que eu entendo com isso? É que muitos não examinam a palavra, muitos não pedem a Deus discernimento e terminam por serem enganados por palavras de homens que nada tem a ver com a palavra de Deus. Eu sempre vou ser de acordo com aquilo que a palavra fala. Eu muitas vezes sou taxado como chato, como alguém que alguém não gosta de ouvir, porque eu ainda e sempre acreditei na veracidade da palavra, na tenacidade, naquilo que a palavra nos diz. E a palavra é a maior profecia dos dias atuais. Eu acredito que Deus usa os seus vasos, acredito que Deus fala em profecia, acredito que Deus fala em visão, mas tudo isso tem que estar, acima de tudo, tendo base na palavra de Deus. Porque, sabe, é tanta profecia estranha, é tanta heresia no meio da igreja, que muitas vezes, se não vigiarmos, a gente termina meio que sendo enganados. Porque é isso que o diabo tem feito. Ele tem se infiltrado e daí então ele usa pessoas para ir em busca de coisas que nada tem a ver com
aquilo que a Bíblia nos fala, aquilo que a Bíblia nos dá ênfase, aquilo que a Bíblia nos alerta. Entendeu? Versículo 3 diz: também, movidos por avareza, farão comércio de vós, com palavras fictícias para o juízo, lavrado há longo tempo, não tarde e a sua destituição não dorme. Os falsos mestres faziam de tudo com o único objetivo de enriquecer sobre seus seguidores e eram gananciosos e inescrupulosos no meio do povo de Deus. Mas também o apóstolo Pedro descreve o destino deles, o juízo de Deus sobre eles não tarda para destruí-los. E aqui eu termino essa mensagem, porque senão ficará muito longa. Porque sabe, as pessoas hoje em dia tentam enriquecer, ludibriando a mente de muitos, dizendo que o certo é errado e que o errado é certo. Mas quem não tem discernimento termina sendo enganado. Você sabe que, infelizmente, muitos tentam até expelir demônio com língua estranha. E são tantas heresias que o que mais tem na internet são memes, fabricadores de meme com teorias totalmente fora da Bíblia, porque eu só vivo pelo que a Bíblia me ensina a viver. Eu posso até ser taxado como um marrento, como alguém que muitas vezes é, digamos, ultrapassado, mas a Bíblia é o livro mais atual do mundo. E eu preciso, a nível da palavra de Deus, te dizer: não se deixe se levar por coisas que vão de contra a palavra de Deus. A gente está vivendo um tempo em que, se não houver entendimento e discernimento na palavra, ou da palavra, a gente termina que meio que fugindo do alvo, esquecendo-se de quem morreu na cruz e quem ressuscitou. Não foi o homem. Então, em vez de você estar seguindo A, B, você siga a palavra, siga os passos de Jesus. E certamente assim você não ficará embaraçada ou embaraçado. Eu sei que essa palavra não é aquela que de fato você gostaria de ouvir, mas Pedro nos ensina algo que estamos vivendo de uma forma bem clara e explícita nos dias de hoje. Pessoas enriquecendo, fazendo com que ovelhas sejam números, valores, com palavras fingidas. Show, é um show, eles dão um show para sugar até o teu último centavo. E quando vai ver, a palavra era errada, com o intuito de agradar aos homens e desagradar a Deus. Mas certamente Deus vai cobrar de todos. Amém? Abre os teus olhos. É tempo de examinar a palavra. Eu poderia muito bem falar sobre todo o contexto atual, mas ia passar muito tempo. Mas eu só quero terminar aqui dizendo que é tempo de vigilância. É tempo de sermos crentes bereias. Pastor, quem é esse crente bereia? São crentes que examinam a palavra do Senhor. Cristãos que tudo o que ouve vai ver se de fato está na Bíblia. E não está se deixando se levar pelo que muitos falam e que na verdade são palavras sem contexto bíblico, sem raiz ou sem fundamento na palavra. Amém? Que Deus te abençoe. A paz do Senhor. Espero que você possa ter aprendido, como eu também tenho aprendido através da palavra do Senhor. Quando a gente envia para você, a gente antes medita. E aquilo dali vai causando em nós um avivamento. Entenda, o avivamento só vem através da palavra de Deus. Em nome de Jesus. Um abraço, que Deus te abençoe e a paz do Senhor. Ô glória!